Olá, sou o chefe Salvador, especialista em culinária mediterrânea e também eu preparo pessoas comuns a se transformar em personal chef em até 12 semanas. Então, hoje nós iremos conversar sobre um assunto muito interessante que, na verdade, surgiu outro dia conversei com um cozinheiro. Eu estava num lugar e eu conversei com um cozinheiro e esse cozinheiro manifestou uma série de insatisfações incríveis e aí a gente teve uma conversa muito boa, muito interessante e eu decidi desenvolver uma série de lives a respeito desse assunto. Ou seja, essa pessoa estava, como muitas pessoas que trabalham no ramo de gastronomia, estava absurdamente insatisfeita com o próprio trabalho, mas, ao mesmo tempo, ela estava com medo de tomar qualquer tipo de nova atitude relacionada a outro tipo de trabalho envolvendo gastronomia, inclusive envolvendo uma carga horária muito menor e uma lucratividade infinitamente maior. Ou seja, ele sabia que está insatisfeito, absurdamente insatisfeito com a sua profissão, mas não tem coragem de tomar um novo rumo. Por quê? Porque você trabalha no meio gastronômico e não tem coragem de dar o grande passo? Ou você tem medo de sair do emprego que você tanto desgosta e que você vem assim, que você detesta? Por quê? Porque tem uma carga horária absurda, porque você tem um salário ridículo, porque você não consegue ter uma vida decente. E aí você faz o quê? Você tem medo de trabalhar num trabalho relacionado à gastronomia, relacionado à culinária, que é infinitamente menos desgastante e mais rentável. Ou seja, é um assunto muito complexo, tá? Por quê? E vamos começar a debater o primeiro assunto, por exemplo. O medo de sair do emprego que você tanto desgosta. O que é isso? Por que a pessoa quer sair do emprego, tá? Mas não consegue sair? A pessoa tem um trabalho fixo, com uma carteira assinada, é uma pequena vantagem, mas, ao mesmo tempo, ela não consegue, tá, se desvincular disso, mesmo achando totalmente insatisfatório o trabalho dele, mesmo achando totalmente incompatível com a vida que ele tem, porque ele tem custo, tem uma vida, e ele não consegue, digamos assim, primeiramente, honrar os compromissos dele, não consegue fazer a coisa acontecer, ele tem problemas seríssimos com isso, mas mesmo assim, ele não tem coragem de sair. Aí a gente fica pensando assim, peraí, você não tem coragem de sair por quê? Digamos assim, trabalhar infeliz numa profissão, eu acho que é uma desgraça. Tá? Aí a pessoa não quer sair da profissão atual. Por quê? Porque ele acha muito mais seguro ter esse trabalho do que não ter nenhum. Mas eu continuo batendo numa tecla, consideravelmente há muito tempo. Colocar o pé na água, iniciar com um novo nicho de gastronomia aos poucos, é o grande caminho. Eu sugeri para ele, por exemplo, assim, mas ninguém lhe disse para você sair do seu emprego. Eu estou lhe sugerindo você tomar uma atitude, investir em você mesmo e fazer o quê? Fazer com que esse seu emprego gere outro emprego que é você que gera o seu emprego, e você começa a se profissionalizar em alguma coisa que realmente comece a lhe dar uma renda muito maior. Aí ele ficou pensando assim, mas eu não posso sair desse emprego. Eu digo, tudo bem, mas você trabalha 8 horas por dia. Você tem mais horas, você tem final de semana inteiro para você começar a se aventurar em um novo território. Você pode começar isso por hobby, você pode fazer isso tranquilamente, pensando que você pode tomar um rumo novo aos poucos, passo a passo. Da mesma forma que uma pessoa aprende passo a passo a cozinhar. Eu, quando falo isso, eu falo muito explicitamente. Por quê? Porque eu acho que as pessoas têm que saber como tomar algumas atitudes e fazer com que elas transformem a própria vida. Eu falo esse exemplo porque eu pessoalmente já fiz isso, eu já falei para vocês. Eu estava trabalhando, dono de restaurante, há 30 anos, e eu estava vendo que as contas não fechavam, a coisa não tornava, assim, a coisa não era compatível com o que eu queria. Eu não estava satisfeito com o que eu tinha. Eu trabalhava demais
Ah, ganhava dinheiro? Beleza. Mas o que eu trabalhava não compensava 1/10 do que eu ganhava. Inclusive, os lucros naquela altura do campeonato, com essas crises todas que estavam acontecendo, já não estavam praticamente compensando nada do que eu estava fazendo. Aí eu continuei desenvolvendo cada vez mais a minha profissão de personal chef, que é um trabalho paralelo. Mas não mesmo assim, não tinha por que eu deixar de fazer o que estava fazendo. Continuava fazendo e, paralelamente, estava fazendo outra coisa. Quando depois eu decidi de sair fora, eu tomei uma decisão radicalíssima. Radicalíssima. Decidi, depois de 30 anos, de não trabalhar mais com restaurante. Isso foi algo que realmente fez com que eu tomasse um novo rumo. Por quê? Porque eu decidi compartilhar com todo mundo que sempre me conheceu, que não me conheceu, começou a me conhecer, que sempre ficou interessado em ver como é que eu resolvia a minha vida de uma forma diferente. Começou a me seguir vendo que eu estava fazendo um curso. Eu comecei a dar aula, comecei a ensinar. Ou seja, eu tomei um novo rumo. Mesmo assim, tomando o meu novo rumo, eu continuo trabalhando com cozinha. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a pessoa tem que ter coragem de fazer alguma coisa. Se você toma coragem de fazer alguma coisa, você vai conseguir tomar um rumo novo. Se você tem coragem, já que a maioria das pessoas hoje em dia já trabalham com gastronomia, principalmente as pessoas que se envolvem com isso, já são cozinheiros, já foram cozinheiros, já trabalharam como tal, foram auxiliar de cozinha, trabalharam no meio de restaurantes, trabalharam no meio da gastronomia. Então, elas já têm um pé nisso. Então, elas têm que fazer com que isso gere um dinheiro de verdade. Então, você tem que pensar assim, vou me aventurar? Eu sempre digo, tome essa atitude. Comece como uma profissão paralela. Se você não trabalha com gastronomia profissionalmente, comece isso como um hobby. Faça a coisa evoluir dentro de você. Porque se ela evolui dentro de você, ela evolui assim, consideravelmente dentro do seu núcleo familiar, dentro da sua residência, dentro da sua família, dentro de onde você está, a coisa evolui. Porque se você pensa assim, pô, ganhei 500, ganhei 700, ganhei 1.000, porra, ganhou na soma muito mais do que ganha trabalhando por mês. Então você tem que fazer a coisa acontecer. Mas as pessoas continuam alimentando o seu medo e a sua insatisfação, e com isso ele amarga insucesso um atrás do outro. Aí pense assim, o que isso gera? O que isso gera? O seu medo gera o quê? A sua insatisfação gera o quê? O seu insucesso constante gera o quê? Rejeição dentro de casa por causa do seu baixo salário. Por quê? Porque o núcleo familiar que convive com você diz assim, pô, pelo amor de Deus, está se matando de trabalho para trazer para casa o quê? O dinheiro que não paga a conta de luz, porque a conta de luz, do jeito que está subindo, não consegue mais se pagar nem sequer a conta de luz. Ou a pessoa não consegue ajudar nem sequer a pagar um aluguel, ou não consegue pagar, daqui a pouco, nem a gasolina para poder andar de moto, de carro, o que for que seja. Então, isso já é um problema seríssimo. Por exemplo, você nunca se encontra presente com a família. Isso é uma cobrança absurda que acontece com quem trabalha com cozinha. Por quê? Porque a pessoa sai de manhã e volta de noite. Tem o transporte da ida, tem o transporte da volta. Chega em casa podre de cansado, e aí a família fica de segundo plano. Então, isso é uma cobrança muito grande que acontece direto ou indiretamente. Isso gera um desconforto considerável dentro de casa. E tem mais uma coisa. Hoje em dia, por incrível que se pareça, trabalhar em restaurante, hoje é algo extremamente instável. Instável mesmo. Você não tem programa de carreira, você não sabe se amanhã o seu patrão vai continuar lhe mantendo trabalhando, porque ninguém nunca sabe se o restaurante vai continuar aberto, se vai fechar, se o faturamento comporta ter mais funcionários. Ou seja, isso gera problemas. Isso faz com que aconteça uma rejeição absurda dentro de casa. Aí você tem que pensar o seguinte, que essa rejeição não é com você, não. Essa rejeição, na verdade, é porque o salário de você é curto. Essa rejeição é em virtude de quanto você trabalha e de quanto você deixa de ganhar. Aí você começa a ver alguém
seu conhecido que começa a trabalhar de verdade em outros assuntos. Aí ele começa a trabalhar como delivery personalizado, ou trabalha como personal chef. Ele faz, porque no início da sua carreira, ele faz 3 jantares por mês. Caralho, 3 jantares por mês, ele ganha mais que R$ 1.300 por mês. Eu garanto, absolutamente. Isso é fato. Então, você pensa assim, quando você começa a identificar algo realmente tangível, que é, no caso, o aumento de lucratividade, o aumento de dinheiro dentro da sua caixa, você começa a pensar que realmente nada é mais confortável que uma segurança financeira para deixar, seja você que toda a família, muito mais tranquila. Quando você começa a ter um dinheiro sobrando e você consegue pagar todas as contas em dia, a sua vida vira muito mais aliviada. Você consegue apoiar a cabeça no travesseiro e dormir relaxado e tranquilo. Já pensou? Você começa a não ter mais aquelas limitações desgraçadas que são: eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Daqui a pouco o cara não pode nem comprar uma Coca-Cola na rua porque sabe que essa Coca-Cola se transforma em menos pão em casa. Ou seja, é importantíssimo, importantíssimo criar no ambiente familiar uma independência financeira compatível com as suas exigências. Então você precisa trabalhar de outra forma. Então não adianta ficar se acomodando e trabalhando por R$ 1.200, R$ 1.300 por mês, somente porque tem a carteira assinada. Aí você deixa de faturar R$ 6.000 por mês, no mínimo, porque você precisa ter uma carteira assinada. Isso é utopia. Isso é coisa de maluco. Foda-se a carteira. Você começa a poupar R$ 500 por mês de tudo que você ganha, você faz a sua previdência social particular numa poupança. Tem N forma de você poupar isso, sem ter uma carteira assinada. Por quê? Porque você está se pondo impróprio, você está começando a ter o seu lucro sozinho. Você não tem o seu restaurante se você tem um pequeno empreendimento. Você não tem restaurante, você tem um médio empreendimento. Você não tem custos absurdos, você não tem dor de cabeça, você não tem tribulações, não tem 30 dias por mês trabalhando. Tem gente que adora sonhar em montar o próprio negócio. O próprio negócio é o quê? Montar um pequeno restaurante. Aí, depois de 6 meses, ele descobre que o pequeno restaurante não adianta nada, porque os custos são maiores que os lucros. Aí ele quer ampliar um pouco o restaurante. Aí ele descobre que os custos viram astronômicos, mas o lucro continua menor e aí fica infinitamente menor, porque os custos aumentaram. Aí ele pensa assim, mas eu estou no ramo da gastronomia, então vou fazer o quê? Galera, hoje existem coisas extremamente diferentes, diversificar no ramo gastronômico. Hoje é a alma do negócio. É a alma do negócio. Nós já estamos falando aqui para ganhar, no mínimo, R$ 6.000 por mês. Trabalhando com gastronomia, tendo uma vida saudável, tendo uma tranquilidade financeira compatível com o que você exige e sem se matar de trabalho. Aí eu faço uma pergunta para você. Já pensou como seria diferente a sua vida se você tivesse uma profissão que lhe gerasse mais dinheiro, mais realizações pessoais e principalmente gerasse uma estabilidade emocional de verdade? Já pensaram nisso? Parem e reflitam. Aí você tem a faca e o queijo na mão para fazer dessa oportunidade profissional algo meteórico para a sua vida, mas continua alimentando aqueles medos que eu estava falando antes. Isso impede de visualizar friamente como o seu futuro poderia ser incrivelmente melhor caso tomasse uma atitude incrivelmente melhor e desse o grande passo para frente para finalmente ganhar o dinheiro de verdade com essa profissão. Eu explico para vocês o que significa ter a faca e o queijo na mão. Entenda uma coisa. Você entende de comida. Você gosta de cozinhar. Você não precisa nem ser um profissional da área, mas você sempre cozinhou. Você entende do beabá. Você entende de cocção, você entende de temperaturas, você entende de equipamentos, você entende do beabá da cozinha. Aí você faz o quê? Aí você começa a empreender algo novo. Algo novo, o que significa algo novo? Você entra num novo caminho. Aí você começa a mexer com gastronomia individualmente.
Você não trabalha para terceiros, você não tem funcionários, você não faz nada que possa implicar e criar custos absurdos, contas mirabolantes, investimentos gigantescos, e, ao mesmo tempo, você consegue gerar uma verba onde, obviamente, por óbvios motivos, está sobrando infinitamente mais dinheiro do que estaria sobrando se você trabalhasse por alguém. Então, pense as grandes vantagens. A maior vantagem é que você está fazendo o quê? Você está trabalhando para si mesmo, você mensura a sua carga horária profissional de trabalho. Você faz com que a coisa aconteça. Você estabelece quando quer trabalhar, como você quer trabalhar, você cria a sua agenda, você faz a sua agenda funcionar. E aí, quando você vê, os resultados aparecem. Aparecem. Porque você tem algo meteórico que pode acontecer na sua vida. Entenda o seguinte: a oportunidade hoje que você tem na sua vida é o quê? Você realizar os seus desejos, né? Os seus sonhos. Então você tem uma oportunidade na sua frente. E você tem a faca e o queijo na mão para que isso se realize. Então você faz o que com isso? Você faz isso acontecer. Como? Investindo em você de forma diferente. Eu tenho inúmeras pessoas que circulam em volta do meu ambiente hoje que tomaram decisões radicais com isso. Elas decidiram modificar completamente a forma de conduzir a própria vida. E elas tiveram sucesso. E eu notei que esse sucesso apareceu assim, ó, em um prazo de tempo muito curto. Por quê? Porque tiveram coragem de investir em algo barato, mas extremamente rentável ao nível de mudança pessoal profissional. Tiveram coragem de levar adiante isso, e levar adiante mesmo, de verdade, e com isso fazer com que a coisa comece a gerar assim, algo tangível. O que é o algo tangível? É isso. E, por um motivo só, a pessoa decidiu ir para frente. A Marlene aqui no YouTube está dizendo assim, andar para frente, buscar novos caminhos. Exatamente. Desabitolar, sair daquele marasma, tomar novos ares, respirar novos ares. Isso é maravilhoso. E quando você começa a ter resultado com essa respiração, você faz o quê? Você faz com que aquilo se transforme numa opção de vida fantástica. E, em vez que você deixar ele em segundo plano como algo que é um tapa-furo, você toma uma decisão radical. Você realmente decide que você pode fazer isso, mesmo não sendo um gênio da lâmpada, cara da gastronomia, não é um chefe de cozinha, não é um mega profissional, não é nada disso que a gente vê na televisão, que vê no seriado, que vê aqui, que vê ali, que vê na internet. Não, você é uma pessoa comum, que trabalha como auxiliar de cozinha, ou é uma pessoa comum que trabalha em outro nicho profissional, mas que tem conhecimento e tem muito interesse em fazer a coisa acontecer. E vou explicar para vocês. Eu, quando apresento a minha live, todos os dias eu digo para vocês o seguinte: eu sou chefe de cozinha há 30 anos e também eu preparo pessoas comuns a se transformar em personal chef em até 12 semanas. Isso é fato. Eu tenho centenas de alunos que se transformaram em personal chef e estão faturando. Mas quando eu falo isso é porque eu considero que isso é realmente possível e viável. Agora, você tem que pensar o seguinte: é viável por quê? Porque você toma um rumo concreto, de verdade. Você descobre que realmente a coisa pode acontecer de uma forma concreta se você segue um rumo e um caminho correto.
E principalmente, se você segue um método passo a passo. Na vida, a gente é obrigado a seguir um método passo a passo. Tá? Em qualquer coisa da vida, se a gente não segue um passo a passo, a gente não consegue chegar a lugar algum. Eu sempre costumo dizer que eu subia montanhas, era alpinista. Eu subia montanha de alturas consideráveis. Eu conseguia subir as montanhas porque fazia um passo a passo. Um passo atrás do outro eu conseguia ir longe. Tive empreendimento onde eu não fiz passo a passo, eu dei pulos homéricos e eu me ferrei. Agora, se você segue criteriosamente o seu passo a passo e vai para frente, eu sempre costumo dizer que o míssil não dá ré. Você toma um rumo e você não desce. É assim que funciona. É assim que a gente consegue alcançar os próprios objetivos. Então, assim, quando eu falo que eu tenho inúmeros alunos que estavam morrendo de medo de tomar uma atitude radical, mas que tomaram essa atitude, tomaram essa coragem, e aí fizeram o quê? Em poucos meses estão ganhando tranquilamente mais de R$ 2.000 por semana. Oh, galera, é mais de R$ 2.000 por semana. E olha que estou falando para vocês, que eles estão trabalhando muito menos que dentro de uma cozinha de restaurante. Você continua batendo na tecla com aquelas clássicas objeções de sempre que você se põe, do tipo assim, eu não tenho dinheiro para investir. Eu não tenho dinheiro para investir, que essa para mim é uma clássica desculpa para fugir dessa oportunidade de ter uma nova vida profissional, né? Porque não tenho dinheiro para investir num curso, não tenho dinheiro para investir em algo que pode lhe abrir portais imensos, mas tem dinheiro para tomar cerveja, tem dinheiro para ir no McDonald's, tem dinheiro para comprar um cigarro caro, tem dinheiro para fazer merda, tem dinheiro para qualquer coisa, mas dinheiro para si mesmo, para mudar de vida, de um momento para o outro não tem. Nós não estamos falando de milhões, nem de milhares, nós estamos falando de centenas de reais. Então, isso é um problema muito sério. Ou tem aquela outra clássica objeção, que você precisa de um emprego fixo para se garantir uma estabilidade financeira. Aí eu bato de novo naquela tecla. Trabalhar 220 horas por mês para ganhar R$ 1.300, me desculpe, mas eu tenho certeza que não te gera nenhuma estabilidade hoje em dia, né? Porque realmente trabalhar por um salário mínimo ou um salário mínimo e pouco mais não gera estabilidade financeira, não. Aí vem a objeção mais clássica. Mais clássica. Quer dizer que não tem estrutura para trabalhar em casa. Aí eu pergunto assim, se você tem um fogão, você tem uma geladeira, você tem uma mesa, você tem panelas e utensílios básicos que você usa para fazer a comida no seu dia a dia. Então, como é que você não tem estrutura para trabalhar assim, dentro de casa? Eu me lembro quando eu fui visitar o Fabio Venturelli em Fortaleza. Cara, ele tem uma cozinha de um apartamento de 2 quartos. Um apartamento como uma pessoa normal tem. Uma cozinha, não era uma cozinha grande. Tinha uma bancadinha bacana, uma bancadinha boa. Ele começou a produzir direto lasanhas, tortéis, rigatoni e gnocchi. Era uma bancada, com um bocão de 4 bocas de fogão. Que eu me lembro quando a gente estava na casa dele, eu brigava com aquela boca de fogão, porque eu sou acostumado a fogo alegre. Aquela boca de fogão, eu sempre brigava com ela. Eu digo, menina, você vai ter que dar um jeito nesse fogão. E ele fez milagre. Ele preparava 10, 12, 15 quilos de molho de tomate numa boca de fogão normal, cara. Então, significa que ele se adequou, ele conseguiu encaixar a coisa da forma correta e tirar dinheiro de verdade. Porque realmente ele viu que se dedicando, trabalhando, fazendo a coisa acontecer, realmente... E vou dizer mais que uma coisa para vocês. Com as panelas que ele tinha, que inclusive ele tinha trazido de São Paulo. Ou seja, aquilo realmente foi um exemplo lampante, clássico, perfeito, de como uma pessoa pode faturar dinheiro com o que tem em casa. E olha que eu falava, que quando eu dizia assim, pô, você pode comprar uma panela maior, né? Para quê? Se todas as coisas estão funcionando desse jeito. Eu vou me estruturar, eu vou poupar as coisas. Quando as coisas funcionar corretamente, aí eu vou começar a pensar e incrementar também nos meus equipamentos básicos.
Vocês terem uma ideia, as coisas podem fluir de uma forma tão correta que a gente preparou junto. Eu fiz um trabalho de personal chef e ele me ajudou. De um momento para o outro, parou tudo de funcionar. A gente preparou um almoço para 8 pessoas, com 5 pratos, com uma boca de fogão. Aliás, eu sou craque em fazer essa porra de negócio com uma boca de fogão. Porque volta e meia sempre tem um problema. O que me salva a minha vida é o fogareiro. É a tal da boca de fogão no fogareiro. Ou seja, se você aprende o passo a passo, se você sabe fazer a coisa acontecer, não tem santo que lhe impeça de você fazer perfeitamente o trabalho que você está fazendo. Por quê? Porque você segue um passo a passo, você segue uma linha de trabalho e, principalmente, você sabe que vai ganhar dinheiro com isso, então você se entusiasma para que isso aconteça. Você faz de tudo para que isso aconteça. Isso é o máximo, cara. Isso é o máximo. Aí, assim, eu digo assim uma coisa, você quer continuar infeliz? Você quer continuar triste? Você quer continuar desmotivado e com pensamentos ruins para chegar no final do mês e ter esses míseros R$ 1.300, que não vai te sobrar absolutamente nada? Então, eu não entendo. Você continua querendo viver essa vida ou você quer realmente dar uma reviravolta em tudo para melhor? E eu faço essa pergunta para vocês e vocês ponham essa pergunta dentro da sua cabeça. Reflitam. Pense realmente no que eu estou falando. Isso é muito sério, cara, é muito sério. Sabe o que significa chegar no final do mês e levar aquele contra-cheque para casa? É você dizer assim, puta que pariu. Ganhei R$ 1.300 e não sobrou 100 para nada. Porque eu já paguei já gastei todas as contas e ainda tenho mais conta para pagar. Isso é um caos na vida. Isso é um caos. Realmente, isso aqui é uma situação extremamente desagradável. É uma configuração hoje para se viver, cara, que eu não consigo entender porque que a pessoa que sabe que pode fazer a coisa acontecer tranquilamente não faz. E eu não consigo entender até agora porque a pessoa não tem coragem para fazer a coisa acontecer. Eu penso assim, pense, você ganha R$ 6.000 por mês. Aí você já tinha aquela sua vida tranquila, bem organizada. Aí você gasta R$ 2.000 por mês para pagar todas as suas contas. Aí primeiro você ajudar, a sua mulher lhe ajudava, todo mundo ajudava para fazer a coisa acontecer. Aí você pensa assim, de um momento para o outro você começa, aos poucos você alcança R$ 6.000 por mês de faturamento. Aí considera o seguinte, é tudo seu esse dinheiro, né? Porque você não paga funcionário, você não paga nada, continua pagando a mesma luz de casa, o mesmo gás de casa, o mesmo aluguel, se você paga aluguel, e o resto é tudo seu. Aí você já pensou em ter R$ 4.000 para você gastar como você quiser? Sobrando, você já pensou, ter R$ 4.000, você vai fazer assim, ó, eu vou pegar 2.000, eu vou guardar. Eu vou pegar 2.000 e vou investir, vou gastar. Vou melhorar um pouco a minha estrutura, porque já estava gasta, porque a minha casa precisava já de uns ajustes, ou porque a minha moto precisava de um reparo, ou porque o meu carrinho precisava trocar pneu, ou seja, e ainda lhe sobe R$ 2.000. Aí você vai pensar assim, puta merda, eu há 6 meses atrás estava ganhando 1.300 e eu estava sem coragem para tomar uma atitude de verdade. Porque é isso que acontece. Você, se não tem coragem, você fica nesse marasmo. Aí você fica com ódio de si mesmo, porque você não consegue fazer a coisa acontecer. Aí você fica com ódio da situação e você não se dá conta que você é o único culpado para isso. E aí faz o quê? Aí você vê os seus filhos que olham para sua cara e dizem, porra, pai, eu não consigo nem tomar uma Coca-Cola dentro de casa. Pai, eu não consigo nem comprar uma bola, cara, para brincar bola com meu filho, porque não tem dinheiro para nada. Aí pense, você chega em casa com uma bola de futebol, coisa mais linda. Pense o orgulho. Oh, é uma bola de futebol, cara. Ninguém está dizendo que você vai ter que dar uma moto para seu filho. A bola de futebol.
Pense, eu vou lhe dizer uma coisa, você vai dar um skate para seu filho, você vai comprar uma mesa para jantar um pouquinho melhor do que você já tem, sua mulher vai lhe olhar com quê? Com orgulho, vai olhar pensando assim, porra, que massa, vê como a coisa mudou. E esqueça daqueles frasejos que eu falei antes para você, que todo mundo sempre fala, ah, mas não tenho dinheiro, ah, mas não tenho tempo, ah, mas não tenho isso, ah, mas não tenho aquilo. Ô, galera, o dia tem 24 horas. Cara, comece a poupar dinheiro por um mês, cara, que você compra o seu curso à vista. Faça a coisa acontecer, é só você querer. E aí você vai ver que vai parar de reclamar. Essa é a primeira live de uma série de lives que a gente irá conversar muito sobre esses assuntos. Muito mesmo. Por quê? Porque vamos entender junto como é o caminho correto para você tomar um rumo e um prumo e transformar esse rumo e um prumo em algo concreto e rentável para você. Adorei, um abraço grande a todos.